Vamos lá, pessoal. Aí agora iremos entrar no quesito de falar um pouquinho de cada um desses lipídios. Existem classes que não são famosas, mas eu vou falar só por falar, certo? E as que são que vocês precisam saber, eu vou dizer, pessoal, essas aqui vocês precisam saber. Ok. E aí vamos lá. O primeiro grupo é o triglicerídeo. E aí o triglicerídeo, pessoal, ele é uma união de três ácidos graxos com um glicerol. Então, se eu começo a unir uma molécula de glicerol, que é o álcool, com três ácidos graxos, eu vou ter um famoso triglicerídeo. Olha como ele é aqui, ó. Eu vou unir, ó, três, deixa eu riscar aqui para vocês verem. Eu vou unir, ó, três cadeias aqui de ácido graxo com o álcool. E aí eu tenho uma união de álcool com os ácidos graxos. Isso falando quimicamente. Falando em funções, pessoal, vocês têm que saber que ele é uma molécula que é de armazenamento. Lipídio não tem função de armazenar, então ele vai ter função de armazenamento e de energia, tanto nos animais como em algumas plantas. Então, tudo que for armazenado em formato de lipídio e que obedecer a essa equaçãozinha aqui, a gente vai dizer que é um triglicerídeo. Não estranhem se em algum lugar falar triacilgliceróis ou triacilglicerídeo. É a mesma coisa. Mas o nome quimicamente correto é o triglicerídeo, certo? Porque tri de 3 e 3 ácidos graxos. E eles são, como eu falei para vocês, armazenamento, certo? Vai armazenar gordura, vai armazenar lipídio. E por ter lipídio, vocês sabem que a função dos lipídios é serem o quê? Hidrofóbicos, eles não se misturam com água. E onde é que ele fica armazenado, meu senhor? Tecido adiposo. Ele vai ficar separado no tecido adiposo. E quando a gente precisar usar ele, meu senhor, usar os triglicerídeos? Aí, quando a energia for necessária, eles vão ser hidrolisados pelas famosas lipases. O que são lipases, meu senhor? Lipases são as enzimas que quebram lipídio. Aí, quando quebrar, vai formar o quê? Aí vocês lembram, se para ter a reação é um ácido graxo junto com o álcool, quando eu quebro esse lipídio, eu vou ter o quê? Eu vou ter o álcool e o ácido graxo. Então, o nosso corpo, quando quebra lipídio, vai estar liberando ácido graxo com o glicerol, que é o álcool, certo? E aí essas substâncias vão ser metabolizadas e vão ser transportadas em formato de ATP, certo? Então, de triglicerídeo, vocês precisam saber disso. Ah, meu senhor, me diga exemplos. Onde é que a gente encontra? Já que tu falou que tem tanto em animais quanto em vegetais. Anotem aí. Banha de porco, sebo bovino. Onde a gente encontra em animais. É gordura, certo? Visceral, como eu tinha falado. Onde eu encontro, meu senhor, nos vegetais? Nos óleos. Óleo de girassol, óleo de oliva, aquilo ali tem tudo triglicerídeo, certo? Aí, saindo dos triglicerídeos, eu vou comentar a vocês sobre os cerídeos. Deixa eu ver se está aqui os cerídeos. Deixa eu achar sobre os cerídeos, certo? Aqui. Vamos lá, vamos comentar logo sobre os cerídeos. O que são, meu senhor, os cerídeos? Eles são as famosas ceras, pessoal. Eles são altamente hidrofóbicos, certo? Ele é formado por um ácido graxo, certo? E um álcool, ok? Não são três, é um, certo? E eles são muito impermeabilizantes. Ou seja, eles têm função de fazer com que aquela região não seja molhada. Quando cai algum líquido ali, aquele líquido não mexe naquela substância. Muitas plantas têm, animais têm. Vou dar um exemplo. Aves. Aves têm cerídeos nas suas penas. Por quê, meu senhor? Porque caso ela seja molhada, alguém tente molhar ela, o que é que vai acontecer? Ela não vai perder a capacidade de voar, por exemplo, certo? Ah, meu senhor, tu falou em cera aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a cera do ouvido. É a mesma cera? É, pessoal. A cera do ouvido também é um lipídio, certo? Então, meu senhor, e a cera da abelha, que a abelha produz? Também é um tipo de cerídeo, certo? Aí tem uma substância que a gente fala que é a cutina, certo? Que é presente nas plantas. E aí a cutina é basicamente, que a gente chama de cutícula, né? Das folhas, que ela fica na cutícula das folhas. Quando uma folha fica cheia de pingo de água em cima dela, aquele pingo ele não mexe na planta.
porque tem uma camada, uma membrana de cera em cima dela, que é totalmente impermeabilizante, certo? E isso ajuda muito a proteção da planta quando tem chuva, senão ela ia morrer, certo? Então, cerídeos tranquilos, certo? Aí vamos falar dos carotenoides, certo? Vamos começar agora a falar dos carotenoides. Qual é a função, meu senhor? E ele é típico de quê? Já ouviram falar em beta-caroteno, que é algo muito importante e tem a ver com vitamina, que é a famosa vitamina A. O beta-caroteno é muito presente na laranja, frutas cítricas, cenoura. E aí a pessoa fica cheia de beta-caroteno, né? E aí presente na vitamina A. É um lipídio, certo? Ele é lipossolúvel, é uma vitamina lipossolúvel, certo? E ele tem dentro dele, certo, substâncias que formam lipídios. É encontrado em plantas, em algas, bactérias, também tem bactérias que utilizam, certo? E produzem beta-caroteno. E ela é um precursor da vitamina A. Então, quando o nosso corpo pega lipídios, que são os famosos carotenoides, quando vai juntando carotenoide com carotenoide, vai formar a famosa vitamina A. E a vitamina A, meu senhor, sabe qual é o nome dela, pessoal? A gente chama de retinol. Por que retinol, hein? Tem a ver com retina? Tem, pessoal. Pessoas que têm problema na sintetização de vitamina A, eles têm o que é famoso, que a gente chama de cegueira noturna. E a cegueira noturna tem muito a ver com a dificuldade de enxergar durante a noite. E isso tem a ver com a deficiência de vitamina A, certo? Então, sobre os carotenos é algo simples também que a gente comenta, certo? Então, beta-caroteno presente na vitamina A, certo? Onde é que a gente encontra? Cenoura, batata doce, a abóbora, certo? E espinafre tem também, certo? Couve. E tudo isso é bom para a visão, para a saúde ocular, certo? A gente sai dos carotenos e vamos falar dos famosos fosfolipídios, certo? Que os famosos fosfolipídios são carboidratos de função estrutural. Eles ficam nas membranas plasmáticas. Isso aqui vocês já viram várias vezes. É típico esse desenho aqui. Lembra de uma membrana que tem fosfolipídio, aí tem uma proteína. É típico isso, certo? E aí, basicamente, vai facilitar transportes entre as células. Lembra aquilo? Transporte ativo, transporte passivo, pronto. Isso tudo só acontece porque a membrana tem a sua função. Qual é a função da membrana, pessoal? Permeabilidade seletiva. E só existe membrana se tiver fosfolipídio, ok? Então, exemplo é o fosfolipídio, ok? Um famoso fosfolipídio a gente chama de lectina e a gente chama de lecitinina. São dois fosfolipídios também que são famosos, mas vocês só estudam mais eles lá para frente, certo? Mas fosfolipídio está aqui. Ó, senhor, porque uma perninha dele é reta e outra é pulada assim. Ele tem problema? Não, pessoal, só vou explicar isso a vocês. Por quê? Aqui existe um carbono, isso aqui é tudo carbono. Só que aqui tem um carbono que faz uma dupla ligação. Aí, para ele fazer uma dupla ligação, a ligação que tem, por ter mais, né, mais de uma, ela puxa para o lado. Aí, por isso que fica com o lado aqui, ó. Vocês veem, eita, tem uma perninha troncha. Mas não, é porque tem uma ligação aqui que é insaturada, por ser dupla ligação, certo? E aí, existem os famosos esfingolipídios. Os esfingolipídios é a mesma coisa do fosfolipídio, pessoal. Só muda que é da membrana plasmática dos vegetais. Então, certo? De vegetal e de nervos também, certo? Células nervosas. Então, a bainha de mielina, ao invés de ter fosfolipídio, ela tem esfingolipídio. Muda o nome, certo? E a mesma coisa as plantas vegetais vão ter os esfingolipídios, certo? E aí a gente precisa comentar também sobre os famosos esteroides. Porque, para a gente fechar aqui com chave de ouro esses tipos, né? Os esteroides, pessoal, eles são famosos por ter anéis de carbono, certo? E aí eles têm diversos tipos. E aí ele tem cadeias de anéis de carbono, são lipídios, são altamente hidrofóbicos. E ele tem 3 tipos. Tem o famoso colesterol, que é apenas em animais. Tem o ergosterol, que é presente em vegetais e fungos. E tem o fitosterol, que é presente em vegetais e algas. Só muda os nomes, certo? E aí,
qual a função do colesterol, pessoal? Existe muito colesterol, pessoal, presente na membrana plasmática. E ela dá, esse colesterol lá, dá uma função de fluidificar a membrana. Então, nessa membrana aqui que a gente desenhou aqui embaixo, ó, é normal achar bolas de colesterol entre os fosfolipídios. E eles dão estabilidade, eles dão movimentação, certo? A essas substâncias da membrana, certo? Fora isso, eles são os famosos hormônios sexuais. Então, estrógeno, testosterona, são tudo esteroides. As bombas que o pessoal toma em academia, escondidos, os famosos termogênicos, são a base de esteroides, certo? E outra coisa também que eles estão é na função dos sais biliares, que é as famosas lipoproteínas. Então, o colesterol está presente em algumas lipoproteínas, que são as substâncias que vão transportar, certo? Ela transporta as substâncias que têm lipídios no corpo. Então, já é a outra função muito importante, que é o tema da nossa próxima aula, é entender a função das lipoproteínas, certo?